Boa noite. Vamos dar início, né, ao debate no primeiro dia aí da jornada da administração. Espero que todos aproveitem bastante o debate, absorvam bem aí as propostas dos nossos candidatos, tá? Para que vocês, ao chegar aí em outubro para escolher o seu, né, para fazer a sua escolha, faça a escolha certa, né? A faculdade promove, juntamente com a Rádio Eldorado, está preocupando com a democracia, com o caminho de Sete Lagoas. E para isso, a gente está, né, proporcionando este momento, onde todos os candidatos, né, aqui presentes, poderão mostrar para vocês e para os ouvintes que estão escutando a Rádio Eldorado, que está sendo transmitida ao vivo, fazer a sua escolha, ok? O professor Giovanni vai dar início com o sorteio, né, Giovanni? Vou passar boa noite a todos. Boa noite aos candidatos, muito obrigado pela presença. Boa noite, meus caros discentes, funcionários, professores, convidados, todos aqui presentes, aos nossos candidatos. É uma grande alegria, né, que da faculdade promove em estar podendo participar, né, desse processo de gestão, de participação democrática, onde nós queremos o quê? Queremos que os nossos alunos, os nossos convidados, os nossos funcionários, os nossos professores, que os ouvintes da Rádio Eldorado possam, né, tirar suas conclusões aqui das propostas que vão ser discutidas aqui pelos nossos candidatos, para que a gente possa formar melhor, né, o nosso voto, para que a gente possa ter uma melhor consciência do que é melhor para Sete Lagoas. Então, eu gostaria que todos, né, se mantivessem em silêncio para que o debate possa, né, transcorrer da melhor forma possível, sem nenhum tipo de manifestação. Mas vou abrir a sessão para manifestação agora, né, no momento que nós vamos apresentar os candidatos, né, que foram convidados para esse debate. O candidato Caio Valassi, da coligação PPS, PV, PSDB e PSD. O candidato Emílio Vasconcelos, da coligação PSB, PRB, PT, PSL, PR, PSDC, PRTB e PTC. O candidato Múcio Reis, do PMDB. Fizemos convite também ao deputado Márcio Reinaldo, candidato pela coligação PP, PDT, PTB, PSC, Democratas, PMN, PRP e PCdoB, mas infelizmente ele não pôde comparecer. Vou ler aqui, gente, por favor. Vou ler aqui, né, o comunicado dele e a resposta ao nosso convite. De posse do convite ao candidato Márcio Reinaldo para que participe do debate marcado para o dia 11, nessa faculdade, cabe nos informar não ser possível atender esse agendamento. Compromissos assumidos anteriormente com professores e funcionários da FUMEP e com taxistas ligados ao sindicato da categoria impedem o comparecimento do candidato ao evento político organizado por Vossa Senhoria. Na certeza de sua atenção, valemos-nos do ensejo para apresentar-lhes as nossas mais cordiais saudações. O coordenador da campanha assina Leonardo Lopes. Então, peço silêncio, tá, para que a gente possa começar. Nós vamos, a partir da conversa com os candidatos, nós vamos promover aqui o sorteio, né, das posições a serem para os candidatos assentarem à mesa. Nós vamos começar da esquerda para a direita. O primeiro candidato que nós convidamos aqui à frente, Múcio Reis. Próximo candidato, Caio Valassi.
E, por fim, candidato Emílio Vasconcelos. Bem, gente, nós vamos explicar agora como que vai acontecer o debate. O debate, ele está sendo promovido em 5 blocos. O primeiro bloco vai ser a apresentação dos candidatos. A ordem de apresentação nós faremos agora através de sorteio. Os candidatos terão 2 minutos para cada um fazer a sua apresentação. No segundo bloco, haverá um círculo fechado de perguntas sobre 3 temas: saúde, educação e infraestrutura, devidamente colhidas pela organização do debate junto ao corpo docente, funcionários e corpo discente da faculdade, sendo uma pergunta de cada tema para cada candidato. Sorteio para definir a ordem de quem responde vai ser feito também agora. Eu perguntarei 1 minuto para a minha pergunta e 3 minutos para a resposta do candidato. A cada bloco vou relembrar, né, o funcionamento. O terceiro bloco, ciclo fechado de perguntas sobre o tema gestão pública. Esse tema é um enfoque que nós estamos dando da Semana da Administração, né? Aproveitar esse momento que a faculdade tem para disseminar o conhecimento da administração e, ao mesmo tempo, ouvir, né, como que se fará a gestão pública municipal através dos nossos candidatos. Nesse bloco serão feitas 3 perguntas, uma para cada candidato, sendo que o outro candidato a ser sorteado terá 2 minutos para a réplica sobre a pergunta feita ao primeiro sorteado. A pergunta será feita em até 1 minuto. Quem responde terá 3 minutos. O quarto bloco, o tema é livre. Os candidatos poderão fazer 2 perguntas a outros candidatos, sendo que quem respondeu a primeira não poderá responder a segunda pergunta sobre temas livres. As perguntas deverão ser de cunho universal, não sendo permitida pergunta de caráter pessoal e ou ofensiva à honra ou à imagem do outro candidato. Quem perguntará 1 minuto, quem responderá tem 3 minutos, a réplica será de 2 minutos e a tréplica de 1 minuto. O quinto bloco nós abriremos para as considerações finais. Cada candidato terá 3 minutos para suas considerações finais. A ordem será estabelecida também por sorteio, como manda a bela democracia. Então, vamos começar agora o sorteio na ordem correta para que os candidatos possam fazer a sua apresentação. O primeiro candidato a se apresentar será Caio Valassi. O segundo candidato será Emílio Vasconcelos e o terceiro candidato, Múcio Reis. Então, eu passo a palavra agora para o candidato Caio Valassi. Boa noite a todos. Eu quero aqui manifestar a honra de poder participar desse debate, parabenizar o Promove por essa iniciativa tão importante para a democracia dessa cidade. Nós não poderíamos passar essa eleição sem os debates, porque é um direito do cidadão saber se as pessoas que estão preparadas, se as pessoas que se propõem governar essa cidade estão preparadas para tal, e se seu passado recomenda e quais são as propostas. Na medida que o Promove nos dá essa oportunidade, a sociedade também pode participar de um processo tão importante. Meu nome é Caio Lúcio Valassi de Oliveira Silva, eu sou advogado formado em 1986 pela Unifem e me pós-graduei em Administração Pública Municipal e também em Poder Legislativo. Milito como assessor e consultor jurídico de várias prefeituras da nossa região, trabalho com direito público e gestão. Tive a oportunidade de representar o povo da minha cidade por 3 mandatos na Câmara de Vereadores e assumi recentemente a Secretaria de Trânsito e Transporte de 7 Lagoas. Gosto do poder público, fiz essa grande opção por trabalhar no 30 poder segundos, público, candidato. porque a gente sabe que, na verdade, a administração pública é um desafio permanente e um aprendizado permanente. Fico muito honrado e agradecido pelo convite.
Nós da Faculdade Promove é que agradecemos a presença. Com a palavra, candidato Emílio Vasconcelos. Boa noite a todos. Inicie parabenizando a Faculdade Promove, a Rádio Eldorado, por estar promovendo esse debate. Quero começar dizendo para vocês da minha alegria de estar aqui e desse momento estar acontecendo. Não há nada mais importante, mais transparente, mais lúcido e mais real no processo eleitoral do que o debate de ideias entre homens, infelizmente não temos mulheres, que se dispõem a se exporem e a proporem pela cidade que moram, pela cidade que residem, pela cidade que passam o seu dia a dia. Nós três temos essa característica. A cidade na qual nós criamos nossos filhos. Então, a cidade pela qual eu tenho certeza, é o meu caso, eu acredito também dos outros dois candidatos que aqui estão, onde giram os nossos interesses como cidadãos. Eu sou Emílio Vasconcelos Costa, filho de um ex-prefeito que me orgulha muito ser filho dele, pela característica de realização que ele já fez por essa cidade e pela marca principal da honestidade. Sou ex-secretário municipal por 6 vezes, 4 vezes na administração do meu pai, secretário de obras, secretário de planejamento e coordenação, fui o primeiro a implantar a secretaria, secretário de transporte, secretário de agricultura. Na administração do Múcio Reis, fui também secretário de governo e secretário de assuntos especiais. Antes disso, com 20 anos, comecei na coisa pública como oficial de gabinete da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Depois fui assessor especial do secretário de Estado de Obras Públicas. 30 segundos. E desde 93, quando saí por vontade própria da administração do Múcio, tenho me dedicado à iniciativa privada, não tendo nenhum interesse direto nem participação em coisa pública. Sou o candidato pela indignação de ver ao ponto em que nossa cidade chegou. Obrigado, candidato. Com a palavra, o candidato Múcio Reis. Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar a Rádio Eldorado e a Faculdade Promove e a vocês presentes aqui para formular esse debate de ideias, debate de propostas que pensam os candidatos para administrar Sete Lagoas. Sou graduado em Engenharia Civil, com pós-graduado em Transportes. Fui prefeito de Sete Lagoas no período 93-96. Foi bem observado pelo candidato Emílio, que ele participou inicialmente do governo e saiu porque quis. Fui presidente da Associação Mineira de Municípios, fui vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios, sou um municipalista convicto. E por quê? Porque as coisas acontecem no município. Ninguém bate a porta de um governador, de um presidente da República. Mas, como bem ressaltou os que me antecederam, nós vivemos aqui, convivemos, e eu hoje tenho, além dos meus filhos, eu tenho as minhas netas que aqui estão. Então, desejar para Sete Lagoas que escolha aquele melhor capacitado, tá certo? E 30 segundos, candidato. E o exercício da cidadania, do voto, ele tem que ser exercido de forma plena. E a democracia é o debate de ideias, e com certeza muitas vezes não são convergentes, mas elas acrescentam um ao outro. Muito obrigado. Vamos então dar prosseguimento. Nesse agora, que é o bloco onde nós iremos sortear as perguntas direcionadas a cada candidato, sendo 3 temas: saúde, educação e infraestrutura, devidamente colhidas pela organização, como nós já dissemos, sendo que uma pergunta de cada tema para cada candidato. Então nós vamos sortear agora qual candidato irá responder a primeira pergunta. Candidato Emílio Vasconcelos. O tema: saúde. Candidato: como fazer para distribuir melhor as UBS, Unidade Básica de Saúde,
e ESF, Estratégia de Saúde da Família, para atingir melhor a população que mais necessita e como adquirir mais recursos para a sua manutenção? Bom, distribuição não pode partir de outro princípio que não seja geográfico populacional. As UBSs, que são o nível superior à ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família é definida por lei, uma para cada 4.000 habitantes. Sete Lagoas tem que completar isso, mais do que completar o número de estratégias de saúde da família, temos que completar as equipes das estratégias. Eu digo porque é verdade, não gosto de dizer, mas tem que falar porque é verdade. Sete Lagoas gasta muito com saúde, nós gastamos 34% do orçamento, quando a exigência constitucional é 15%, mas gastamos muito mal. Nós temos um número insuficiente de estratégias de saúde da família, eu gosto de falar, as equipes antigas, o nome era melhor, era mais real, mas é um triste exemplo do dinheiro mal gasto, porque nós temos diversas estratégias de saúde da família, eu visitei em loco, eu conversei, tive com os funcionários, com equipes incompletas. Então ali você tem funcionários, atendentes, você tem enfermeiras, técnicos de enfermagem, querendo trabalhar, querendo prestar serviço à população, mas as equipes não estando completas, principalmente com falta de médico, elas não atingem o resultado, então ali é um claro exemplo de mau gasto com saúde em Sete Lagoas. Então, no caso específico das ESFs e das UBS, a distribuição tem que ser geográfica e populacional, mas o que nós temos que, neste caso específico, saúde é muito mais do que ESF e UBS, neste caso específico, nós temos que buscar eficiência no sentido de as equipes serem completas para potencializar o gasto que tem ali. Outra coisa que também atinge essa área, nosso projeto maior de saúde pública não é, no caso de UBS e ESF, mas nesse caso específico faz parte de todo o nosso projeto, que é definir critérios para a remuneração de toda a cadeia, todo o quadro de funcionários da saúde, do porteiro, da faxineira, até o médico mais especializado, até o diretor do hospital, na premiação pela eficiência. Eficiência entendendo como atendimento, solução do problema de saúde, que passa pela consulta, passa pelo exame laboratorial e pela cura, pela solução, para evitarmos que aconteça como hoje, que tudo vai parar na ponta, que é o hospital, onde é muito mais caro e onde o paciente sofreu muito mais para chegar até ali, para depois ser curado. Ainda tem algum tempo. 30 segundos, candidato. Muito rapidamente, então, eu tive o dissabor de escutar um candidato dizendo numa entrevista essa semana, comparando os recebimentos, porque me perguntou sobre o custeio, do SUS em Sete Lagoas com Divinópolis, por exemplo. Isso passa pela reclassificação da cidade. Sete Lagoas hoje é polo micro-regional especial, recebe 3,5 milhões do SUS, enquanto Divinópolis, que é polo macro-regional, recebe 5. A simples reclassificação da cidade, que é uma decisão técnica e política da Secretaria de Estado, vai melhorar o custeio desse sistema em Sete Lagoas. Agora nós vamos fazer uma pergunta também da área de saúde. O candidato que responde... Candidato Múcio Reis. Candidato. Sete Lagoas é referência regional em saúde, recebendo pacientes de diversas cidades. Mesmo com investimento maior do que previsto pela Constituição, o atendimento recebe severas críticas da população assistida. Como será possível equacionar a situação da saúde do município? Olha, eu vou dar continuidade ao Emílio. Nós temos o atendimento, que é o primeiro atendimento, que é o básico, que é aquele que é no local onde ele reside ou onde ele está presente. Ali se faz primeiro a triagem. É preciso que haja um bom entrosamento lá do... antigo, eu não vou usar o UBS ou ESF, eu vou usar o posto de saúde da região. Então ali nós temos que fazer todo um controle, ele tem que cair no sistema, ele tem que ser, com certeza, bastante articulado, vir até o sistema de básico, sair do sistema básico, e vir para o sistema ambulatorial, e do ambulatorial, se for o caso, ir ao hospitalar.
O que acontece? Acontece que existe todo um desarranjo. E esse desarranjo, nós temos coisas que a gente depara na campanha que não está se distribuindo remédio para hipertensão, remédio para diabético, não se faz nenhuma cirurgia eletiva. Nós temos pessoas, cidadãos aí, que estão aguardando cirurgia simples há mais de 2 anos. Então, quer dizer, isso é inconcebível, isso é desumano, e que nós precisamos de atender os 7 lagoanos e aqueles que aqui vêm, porque o SUS é universal. É preciso saber que não se pode deixar de atender quem vem de fora. Pelo contrário, porque o 7 lagoano também pode estar fora e terá que ser atendido por outras cidades, outro sistema. Por isso é chamado de Sistema Único de Saúde. Essa questão é uma falta completa de administração, de coordenação e, principalmente, de saber que cada unidade é dependente da outra. A básica é dependente da ambulatorial, a ambulatorial é dependente, deve levar até a questão hospitalar e os sistemas... 30 segundos, candidato. Só para nós termos uma noção, essa questão de faturamento, tem que existir um sistema próprio de faturamento. O SUS não é gratuito, tudo recebe. E em 7 Lagoas, infelizmente, não se faz esse faturamento. É preciso de organizar, cobrar e fazer acontecer aqui. 7 Lagoas já foi referência nacional em saúde, candidato. E poderá voltar a ser. Bem, dando continuidade, agora o candidato Caio Valaz responderá uma pergunta da área de saúde. A previsão para término das obras do Hospital Regional são de 20 meses. Esses recursos já estão garantidos. Com sua inauguração, que tipos de parcerias o senhor pretende fazer com o Estado ou com a União para mantê-lo? Na realidade, o Hospital Regional, eu tive recentemente com o subsecretário Breno, 7 Lagoano, amigo nosso, para discutirmos o modelo de gestão do Hospital Regional. O Hospital Regional, ele é uma obra que deve ser administrada a priori, porque isso não está definido, e no momento oportuno, município e Estado sentarão para discutir o modelo de gestão. O importante é que nós estamos agora no consórcio Aliança, que há mais de 100, são 100 municípios que estão consorciados, e Belo Horizonte não é só mais a referência, vai estar inserido dentro de um outro contexto macro de saúde, que é o consórcio Aliança. A urgência e emergência, por exemplo, quando você ligar para o SAMU, você vai ligar, vai cair na central em Belo Horizonte, e a partir de lá que eles vão indicar onde vai ser a urgência e emergência. Aliado a isso, tem a inauguração da UPA, a Unidade Básica de Atendimento, 24 horas, que será também inaugurada. Ou seja, a cidade está se estruturando para que possa efetivamente prestar os serviços, uma vez que nós somos polo micro-regional. Agora fazendo parte do consórcio Aliança e também na gestão do hospital, que será compartilhada, certamente o Estado passará a assumir uma cota da qual ele não assume atualmente. E a pressão dos serviços públicos sobre 7 Lagoas, é por isso que nós chegamos à casa de 36%, 34% de investimentos na área de saúde, é exatamente por causa nós absorvemos uma pressão muito grande nos recursos do município. Havendo o hospital regional inaugurado, nós iremos desafogar sobremaneira o hospital municipal com funcionamento da UPA e iremos devolver o hospital municipal para o 7 Lagoano. Aí sim, nós iremos fazer uma política específica para o 7 Lagoano, embora o candidato tenha razão, que nós não podemos abdicar
de tratar qualquer pessoa que procura o sistema, porque ele é único de saúde. Mas não é isso. É uma política bem desenhada, uma política bem clara, porque aí nós teremos a UPA 24 horas, que será inaugurada agora no nosso governo, teremos o Hospital Municipal, para o Sete Lagoano e o Hospital Regional para o Consórcio Aliança, do qual o Sete Lagoas é parte desse processo. Então, portanto, o desenho que se apresenta para o futuro é muito promissor em termos de saúde pública, em relação às críticas e em relação também a toda a análise que está sendo feita na atualidade. O que está por vir realmente vai dar um panorama muito melhor para a sociedade sete lagoana e, sobretudo, para a nossa região. Bem, gente, agora a segunda rodada, né, do segundo bloco, nós vamos fazer o sorteio do candidato que responde, o tema educação. Candidato Emílio Vasconcelos. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino municipal? Grande desafio e grande busca e grande compromisso que nós temos. Primeiro eu quero dizer que nós vamos priorizar aquilo que é obrigação constitucional do município, que é atuar na pré-escola e atuar no ensino básico. Eu entendo, está na Constituição, ensino médio é dever do Estado, ensino superior, dever do governo federal. Nós vamos sim concentrar e buscar com obsessão a qualidade na pré-escola, no ensino básico. A ideia principal, eu acredito nisso, é formar uma geração que vai sair do nosso ensino fundamental e exigir a mesma qualidade depois nos outros órgãos do governo, no ensino médio do Estado, no ensino superior do governo federal. Como é que vamos fazer isso? Investindo, sim. 25% é muito dinheiro, normalmente os governos fazem mágica para contabilizar isso, para cumprir essa norma constitucional dos 25%. Nós vamos gastar com alegria esses 25%. Já fiz isso, convido vocês a visitar, tem mais de 20 anos também, a Escola Juvenal Paiva, que é uma pré-escola que me orgulha muito na entrada do bairro Santa Rosa. Hoje nós vamos informatizar essas escolas, a meninada começa de cedo, qualquer bebê, quase bebê está brincando de aparelho eletrônico, é lousa eletrônica sim, é kit escolar sim, e é primordialmente passar pela qualificação dos nossos profissionais. E também na educação, aquilo que eu disse na saúde, são as duas áreas principais, e é o grande desafio, depois nós vamos falar de administração pública, é a definição de critérios para remuneração do profissional. E isso, no caso da educação, passa por um ponto muito importante, que é a autonomia escolar. Essa autonomia, ela é desde a eleição que já existe, felizmente, dos diretores e diretoras, até uma autonomia orçamentária, para que metas sejam definidas ao final de cada ano, para serem cumpridas no ano seguinte, e essas metas sendo cumpridas, objetivos sendo atingidos, que são a qualidade, como eu disse, com obsessão. Parte dessa liberdade orçamentária, ela pode se reverter em uma remuneração adicional aos profissionais de educação. Evidentemente que antes disso nós temos que dar salário digno, que não temos hoje, ao profissional de educação. Né? Eu, como secretário de planejamento, eu também falo do passado porque me orgulha. E muita coisa boa tem que ser resgatada do passado para a nova Sete Lagoas que vem por aí. Nós queremos 30 segundos, dela. Candidato. A remuneração do profissional de educação, que vá também do atendente, da faxineira, até o diretor e o secretário municipal de educação, ela é o ponto principal. O bônus depois vem pelo atendimento de metas, pela qualidade. Continuando o tema educação, candidato Caio Valassi. Pergunta: caso eleito, como e quando pretende implantar o plano de carreira dos professores e funcionários da educação? Inicialmente, eu queria dizer, eu quero aqui fazer uma homenagem que pese a ausência dos professores, porque o município de Sete Lagoas conseguiu superar a média do IDEB agora nesse governo, e isso tudo com muito sacrifício, que a gente sabe. Na verdade, antes de adentrar propriamente no tema, eu não poderia deixar essa oportunidade de dizer
que a educação que queremos fazer é uma educação emancipadora, é uma educação onde o cidadão possa despertar o seu senso crítico, despertar o seu senso de cidadania, participando do processo escolar e, sobretudo, da vida política da cidade. Nós queremos criar uma lei de responsabilidade da educação, onde nós iremos buscar parceria com a iniciativa privada, porque só os recursos para a educação, em que pese ser um quarto do orçamento, ainda são insignificantes. Se a gente regulamentar, tiver um marco legal no município, a gente pode atrair investimentos da iniciativa privada. Isso é uma proposta nossa. Nós também vamos fazer o plano de carreira dos servidores públicos. Tão logo a gente chegue, porque a minha vice-prefeita é uma servidora efetiva de 33 anos e trabalha na Secretaria de Administração. Portanto, é uma pessoa credenciada e a única vice-prefeita, talvez, eu não quero aqui fazer juízo de valor, obviamente, e nenhuma crítica, com uma missão institucionalizada, que é de cuidar da política de recurso humano da prefeitura, abrangendo todas as suas áreas, e também cuidar da mulher. Nós iremos fazer isso tão logo a gente chegue, até mesmo porque é uma obrigação de ordem legal. A lei do piso nos obriga a fazer a adequação dos planos de carreira. E até então não foram, essa adequação não foi feita. É dever legal nosso fazer essa adequação do plano de carreira com a lei do piso. E nós queremos ainda, na nossa educação, manter permanentemente um diálogo aberto, democrático, com todas as pessoas que estão incorporando o processo educacional do município. E a escola técnica, transformá-la num centro tecnológico, porque o que está acontecendo? Nós estamos formando profissionais para o mercado externo, e estamos esquecendo de cuidar da nossa economia interna. A escola técnica funcionará para o município como a Fundação João Pinheiro funciona para o Estado. Ou seja, nós podemos investir muito na escola técnica para formar profissionais, sobretudo na tecnologia da informação, no geoprocessamento, em edificações, para a economia da própria prefeitura, para qualificar os profissionais nossos, os profissionais da prefeitura. Então, o nosso plano de educação ele é muito abrangente, e com esse pouco de tempo não dá para a gente falar tudo aquilo que a gente pretende fazer com a educação, mas é isso aí. Agora responde a terceira pergunta dessa segunda rodada, tema educação, candidato Úcio Reis. Candidato, o vetor norte vem crescendo de forma constante e rápida. Grandes empresas vêm buscando essa região para se instalar. Como o senhor pretende qualificar essa juventude que vem chegando ao mercado de trabalho sem possuir a qualificação técnica necessária para se engajar dentro das necessidades dessas empresas? Bom, o vetor norte está crescendo muito, vai chegar aqui dentro do programa do governo, mas já está chegando antes mesmo da ação efetiva do projeto Vetor Norte. Sete Lagoas cresce de forma rápida e independente. Costumo dizer que Sete Lagoas está mais para Campinas do que para Ribeirão Preto. Então nós temos que estar preparados para isso. Lógico que depois que os outros falam, você tem o privilégio de poder acrescentar alguma coisa à fala. Nós temos que criar, principalmente, a questão técnica, que hoje nós temos empresa como a Ambev, que já está instalando o instituto deles aqui no bairro São Francisco, onde ele pretende capacitar, tecnologicamente, ele pretende capacitar 4.000 alunos, inicialmente com 2.000, posteriormente com mais 2.000 alunos. Nós temos que também dar condição às indústrias que aqui se encontram para receber a mão de obra capacitada, treinada e principalmente com condições de aprender. E aquelas que vêm de fora, nós exercermos esse trabalho na atração das empresas e na condição de melhor funcionamento dessa empresa em nossa cidade.
Para se ter uma ideia, a Iveco, ela começou aqui em Sete Lagoas com menos de 1.000 funcionários. Hoje ela tem um centro de excelência, um centro tecnológico, o Emílio, inclusive, a empresa dele trabalha lá dentro, e nós temos um centro de desenvolvimento de produtos novos. Então, é preciso que o que foi falado aqui, o TI, ele tem que estar presente. A questão da FUMEP, nós temos que estar presente. E a vocês todos aqueles alunos que estão lutando, que estão presentes aqui através das diversas dificuldades, das diversas faculdades e universidades, nós temos que o poder público ele é indutor, ele pode receber como estagiário e como primeiro emprego, e também fazer a parceria, ajudar na boa parceria com as empresas instaladas e que se instalarão. Tempo encerrado, candidato. Bem, gente, agora nós vamos para a terceira rodada desse segundo bloco, terceira e última rodada do segundo bloco. O tema infraestrutura. Quem responde? Candidato Caio Valassi. Candidato, a infraestrutura urbana do município ainda é muito precária. O escoamento das águas de chuva causa transtornos em diversos pontos da cidade e os buracos estão espalhados por diversas ruas. A capacidade de investimento da prefeitura é muito pequena. Então, qual seria a saída para resolver estes problemas? Na realidade, o que existe é uma injusta distribuição dos recursos para os municípios. A concentração de recursos no governo federal é um absurdo. O PT ficou 8 anos, disse que iria, não, o PSDB ficou 8 anos com o Fernando Henrique, disse que ia fazer o pacto federativo, ia redistribuir e fazer a reforma tributária. Não fez. O PT tem 10 anos que está no governo com a Dilma, também não fez o pacto federativo, e o município vem ao longo dos anos absorvendo várias responsabilidades. Conselho tutelar, toda política pública que se regulamenta no Brasil, cai no colo do município a conta. Isso é injusto e nós também, como municipalistas, nós temos que engajar nessa luta para a gente pressionar os deputados e o governo federal para que esse pacto federativo possa ser revisto. Realmente a capacidade não é só de Sete Lagoas, a capacidade baixa. Essa capacidade baixa de investimento é dos municípios brasileiros. E aí que eu acho que a gente tem que rever esse pacto federativo. Com relação à infraestrutura, por exemplo, na nossa passagem agora, recentemente, pela Secretaria de Transporte e Trânsito, a gente viu que o transporte, veio a lei de mobilidade urbana, que foi regulamentada agora recentemente pela presidente Dilma, e essa lei de mobilidade urbana, ela libera recursos do governo federal. Nós fizemos um projeto, e terminou agora, nós iniciamos na nossa passagem pela Secretaria, foi terminado agora pela Secretaria de Planejamento e Transporte, de 282 milhões de reais para recapeamento asfáltico, só para ciclovia, são 18 milhões de reais. Então, essa parte da infraestrutura, nós já cuidamos na nossa passagem pela Secretaria, e os protocolos já estão todos aqui, as cartas consultas, é fácil de vocês acessarem isso aí também pela internet. Então, a infraestrutura, não tem como a gente fazer infraestrutura nessa cidade que vem contemplar só com os recursos do município. Por isso nós estamos buscando esse recurso. Agora, tem um problema. Os loteamentos lesa-pátrias, que já foram aprovados aqui também, são muito responsáveis pelo dano que tem nas vias públicas nossas. Nós temos que fazer um novo marco legal, uma lei de parcelamento, de lei de uso e ocupação do solo, que está vindo aí com o plano diretor, definir um novo marco legal e exigir que os loteadores, os empresários, assumam essa parcela. Porque muitas ruas do município estão degradadas em decorrência dessa falta de captação de água de enxurrada. E que durante muitos anos, Sete Lagoas foi absolutamente lesada com relação à aprovação de vários loteamentos. Com isso, nós teremos o máximo cuidado. Dando sequência ao tema infraestrutura, o candidato que irá responder, candidato Múcio Reis.
Candidato, a cidade vem crescendo muito rapidamente face aos grandes investimentos que estão sendo direcionados para o vetor norte e junto com o desenvolvimento vem problemas. A falta de estrutura viária para dar vazão ao grande número de veículos que trafegam em Sete Lagoas, hoje em torno de 108 mil veículos, isto é, quase um veículo por 2 habitantes, vem fazendo com que o trânsito emperre na região central. Quais propostas o senhor tem para resolver ou atenuar tal problema? Bom, novamente Vetor Norte. Então, o Vetor Norte, acho que todos sabem, é um programa do governo de desenvolvimento em que passa necessariamente e vai chegar até Sete Lagoas, do governo estadual. A questão do transporte, das vias, de como, aliás, do trânsito, nós temos que fazer acontecer algumas intervenções diretas no nosso município para aliviar não só a questão central, porque nós já temos outras demandas aí muito grandes e que virão outras. No dinamismo do crescimento, várias, se não houver intervenção do poder público, então nós teremos um caos. O número de veículos não assusta. Assusta o tempo, ou seja, a velocidade com que esses municípios, com que esses veículos se deslocam. Nós teremos que fazer interferências em setores chamados sistemas binários, ou seja, uma rua vai, outra rua vem. Nada mais do que isso. No centro, nós teremos que fazer um transporte coletivo em que atenda à necessidade da população, que seja de boa qualidade e que se faça o uso. Apenas para título de exemplo, em Curitiba se chegou a um marco do uso do transporte coletivo por 75% da população daquela cidade. E Jaime Lerner está aí, é só ler a bibliografia, entrar nos diversos sites que a gente vai ver isso. Então, fazer cumprir legislação, abrir o sistema. Não é limitar o número de veículos por habitante ou o quanto trafega. É dar condição, não deixar circular veículos fora de horário, carga e descarga, ter horário para se fazer, para não se fazer obstrução. 30 segundos, candidato. Nós temos vários fatores. É um tema insinuante, mas em termos gerais poderíamos criar corredores já de BRT, que é tão falado hoje, que é a Avenida Norte-Sul e outros acessos aqui, com a circulação do transporte coletivo internamente nos bairros. Bem, para responder a última pergunta dessa terceira e última rodada sobre o tema infraestrutura, o candidato Emílio Vasconcelos. A legislação ambiental prevê que cidades do porte de Sete Lagoas já estejam tratando seu esgoto. E é sabido que nem mesmo 5% do total do esgoto da cidade é tratado. Como que o senhor pretende dar solução a este problema crônico que a cidade está enfrentando e também como resolver a questão da falta de água constante, né, que o cidadão vem sofrendo? Gente, infelizmente o tempo é curto, eu vou ter que ser muito rápido, porque esse tema vai longe. Foi dito aqui de infraestrutura, de buscar formas de custeio. O primeiro desafio é recuperar a capacidade de investimento da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Nós sabemos que a distribuição de recursos no Brasil é injusta com os municípios. O Caio colocou bem, são 18 anos de luta, mas enquanto isso não acontece, nós temos que fazer a nossa parte e começa por recuperar a nossa capacidade de investimento. Falar em tratamento de esgoto em Sete Lagoas é um discurso muito bonito, mais do que bonito, necessário. Tem que ser compromisso da Prefeitura, que sabe que não faz sozinho, aí tem que buscar sim os recursos, e eles estão no governo federal, mas nós temos que enfrentar um desafio ainda maior hoje, paralelamente, não estou adiando a solução do tratamento de esgoto, que é a nossa coleta de esgoto. Nós hoje temos um problema seríssimo, todo Sete Lagoano sabe, a cidade inteira mereja esgoto, ela vaza
por causa do sucateamento das nossas redes. Foi dito aqui, eu os convido para assistirem amanhã e na sexta-feira, o meu programa no horário eleitoral. Aqui se falou em rede de águas pluviais. Nós temos rede construída, o famoso anel pluvial da Lagoa Paulino, que foram gastos milhões em 1984, está totalmente assoreado, entupido. O esgoto cai lá, clandestino, por baixo, e vai direto para a lagoa, porque uma rede pluvial que gastou os milhões hoje não funciona, porque não houve manutenção. A verdade é essa. Como não há manutenção em nossas redes de esgoto. Então nós temos que refazer, investir em infraestrutura, começa por refazer nossa rede de esgoto e rede de distribuição de água, começa por solucionar nossas adutoras que estão todas quebradas, por solucionar as nossas estações de bombeamento de recalque. Os convido para assistirem meu programa, que estão todas desligadas, porque bombas estão queimadas, porque estações não estão funcionando, e o esgoto corre a céu aberto para o córrego mais próximo. Então, nós não podemos falar em tratar esgoto se hoje nós não conduzimos esse esgoto até uma futura estação de tratamento, ou futuras, se optarmos por estações menores, melhores distribuídas. Os desafios são imensos. Sete Lagoas precisa ter consciência do que vem pela frente, do que tem que enfrentar e como vai fazer isso. Se fala em distribuição de água, está na pergunta. Foram gastos milhões, grande parte dele de endividamento. Hoje Sete Lagoas enche a boca para falar que conseguiu 40 milhões no PAC 1, quando cidade próxima conseguiu 780. E nós ficamos felizes com 40 milhões e nos endividamos em mais 70 para fazer um importantíssimo anel de água que foi construído, mas não se colocou. 30 segundos, candidato. As válvulas, que é o que há de mais caro, o sistema não está interligado. Amanhã, se falta num lugar, era para fechar ali, para conduzir para o outro. Gastou-se esse dinheiro todo, investiu-se os famosos 40 milhões, que é troco para a cidade como Sete Lagoas, se endividou em mais 40 e não funciona. Então, nosso desafio é muito grande. O que nós temos é que encarar a nossa realidade, ter um prefeito que tenha coragem de falar, coragem de buscar, mas passa primordialmente por mudar a nossa mentalidade. Nós temos que recuperar a nossa capacidade de investimento, e o SAI, por ser monopólio e vender para nós todos um item de extrema necessidade, ele tem condição de recuperar isso. Caros amigos ouvintes da Rádio Eldorado, senhores presentes, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 3 minutos e eu passo a palavra agora para Gustavo da Rádio Eldorado. Ok, Giovanni, Rádio Eldorado, Faculdades promove nas eleições 2012 e dentro da nossa programação nós já acompanhamos a intensa movimentação da Rádio Eldorado e o comando volta para o professor Giovanni Castro, mediador desse primeiro debate. Senhores candidatos, vamos partir agora para o terceiro bloco, senhores ouvintes, presentes. O terceiro bloco é um círculo fechado de perguntas sobre o tema gestão pública. Nessa semana nós estamos comemorando a Semana da Administração e não há nada mais importante como um tema de tamanha relevância, né? Gestão pública. Como que os nossos candidatos, o futuro gestor do município, ele planeja, né, suas ações, como atuar, porque a forma, né, de direcionar, né, de tomar a direção, as rédeas de uma prefeitura é totalmente diferente da iniciativa privada, né? Só se pode fazer aquilo que está na lei, previamente aprovado pela Câmara dos Vereadores. Então, o gestor não tem toda essa mobilidade para poder administrar. Nesse bloco serão feitas 3 perguntas, uma para cada candidato, sendo que o outro candidato a ser sorteado terá 2 minutos para a réplica, sobre a pergunta feita ao primeiro sorteado. A pergunta será feita em até 1 minuto, quem responde terá 3 minutos. Então, faremos a pergunta através de sorteio para um candidato e já sortearemos o segundo, que também vai responder sobre a pergunta do primeiro candidato e que terá 2 minutos. Sorteando, então, o candidato que responde a primeira pergunta sobre o tema gestão pública, candidato Múcio Reis, que terá 3 minutos. E o segundo candidato, que terá 2 minutos também sobre a mesma pergunta, candidato Emílio Vasconcelos.
Candidatos, existe hoje um grande consenso no Brasil. O setor público é um enorme entrave para o crescimento e todos os segmentos pedem uma reforma profunda e um choque de gestão. Enquanto todos os países desenvolvidos e a maioria dos países em desenvolvimento promoveram nas últimas décadas sucessivas reformas para desmontar o Estado burocrático e centralizador, para caminharem para um novo paradigma gerencial e descentralizado, as prefeituras brasileiras pouco avançaram nesse novo contexto gerencial. O que o senhor pretende fazer para facilitar o atendimento ao cidadão contribuinte de forma mais ágil e com qualidade? Bom, primeiro o seguinte, a diferença que tem da administração pública para a iniciativa privada, que a iniciativa privada, ela defende o lucro. Já o poder público, ela defende a questão do social, o atendimento ao cidadão. Hoje se fala muito em questão de gestão da eficiência, da eficácia que tem que se buscar. Ser eficiente é obrigação. Procurar os mecanismos para que isso aconteça são vários. Hoje nós estamos na época da informática e nós temos que abrir, mas abrir com realidade, abrir instantaneamente. Fazemos aqui uma cidade digital e que tem acesso instantâneo a todos os atos praticados pelo governo. Não se pode conceber que a coisa pública, e nós temos várias leis que dizem o contrário, que a coisa pública fique de domínio de poucos. A coisa pública é para que todos tenham acesso. Então, através da informática, através da internet, criando-se aí, que eu tenho certeza que aqui todos conhecem a cidade digital, você faça tudo aquilo que foi decidido, ou que será decidido, porque o planejamento é anterior, nós temos a Câmara Municipal que respalda com o orçamento e, posteriormente, a execução orçamentária. Além disso, tem as demandas próprias e específicas que pode, sim, ser atendida em um percentual aberto pela Prefeitura, diretamente com aquilo que ele entender necessário à nossa comunidade. Então, a gestão pública, a eficiência da gestão pública, ela tem que ser buscada com treinamento, capacitação, motivação dos funcionários públicos, mas principalmente com a integridade, com a ética e com a eficiência do administrador público. Ele tem o poder discricionário, então a ele cumpre e cabe fazer cumprir todas as regras da boa administração. Agora com a palavra, candidato Emílio Vasconcelos. Gente, primeiro entender que a máquina pública ela tem que ser realmente prestadora de serviço à população. É para isso que ela existe. Para que isso aconteça, eu falei aqui em recuperar nossa capacidade de investimento, nós temos que ter coragem de enfrentar a questão de que temos uma máquina ineficiente e inchada. Isso de forma alguma é culpa do funcionário. Vamos enxugar a máquina sim, a começar diminuindo o número extremamente excessivo de cargos de confiança que temos hoje na administração municipal de Sete Lagoas. O meu compromisso é com a extinção de pelo menos 1/3 desses cargos e a transformação de outro terço em recrutamento limitado, ou seja, só podem ser nomeados para esses cargos mais qualificados aqueles que já são funcionários públicos. Então, só aí você já consegue um enxugamento substancial do custeio da máquina pública. Além do enxugamento, para sobrar dinheiro até para remunerá-los melhor, nós temos que buscar a modernização e eficiência. Informatização da prefeitura, é desnecessário dizer isso. A prefeitura não tem um SAP, ela não tem um sistema único de gerenciamento de suas informações e sua contabilidade. Como vamos fazer isso? O governo de Minas faz praticamente todo ano empréstimos altamente subsidiados no Banco Mundial. Esse dinheiro está lá, existe para bons projetos. Eu tenho um vice-bom de projeto, especialista em projeto na Embrapa, vai me ajudar nisso. Esse dinheiro existe, é barato, fácil de ser buscado.
É com esse dinheiro que nós vamos modernizar a máquina pública, por um lado, qualificando e equipando, em termos de informática, a nossa estrutura pública, e enxugando com coragem, com a diminuição, não com a demissão de funcionários, mas com a diminuição para valer do número de cargos de confiança. Agora, nós vamos sortear o próximo candidato a responder a pergunta sobre o tema gestão pública. Candidato Emílio Vasconcelos. Quem fará o complemento terá mais 2 minutos. Caio Valaz. Candidatos. É sabido que na administração pública só se pode fazer aquilo que está na lei. E um dos grandes problemas da grande maioria das cidades é o desequilíbrio das receitas e despesas. Existe alguma proposta de se enviar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para aumentar os impostos, já que existe uma defasagem muito grande dos mesmos em Sete Lagoas, principalmente o IPTU? Como equilibrar as contas se as despesas encontram-se em crescimento desproporcional às receitas? Existe sim. Existe uma proposta nossa, uma ideia nossa de aumento substancial das tabelas do IPTU. Tem que ter coragem de dizer isso. Não significa, aí é usar a política tributária para fazer política pública. Não significa que temos que aumentar 1 centavo sequer de IPTUs residenciais. Mas é fazer uma política, que eu escuto isso também há anos, mas não se coloca em prática. A ideia, vou dar o número, é aumentar em 60% a tabela do IPTU, que ainda vai continuar defasada, mas dá um desconto para trás de 40%, ou seja, voltar para o valor original, para aquele que cumprir as nossas normas de postura. 4 pontos, 10% de cada um, 60 para lá, volta 40, dá o mesmo número, ninguém aumenta nada. São os passeios, entulho, pavimento do passeio, mobilidade do deficiente. Falta 4, entulho, limpeza, mato, né? São 4. Hoje é tudo automático, você fotografou na hora, documentado, com data. Então, é usar isso como política tributária, não como necessariamente aumento de arrecadação. Nós temos que buscar aumento de arrecadação, sim. Investir no nosso VAF, Valor Adicional Fiscal, que é o que calcula a nossa fatia do bolo do ICMS, que é a nossa maior receita. Isso também não está sendo muito bem cuidado em Sete Lagoas. Não cabe aqui crítica, mas as cidades que fazem esse trabalho, e aqui nós temos o secretário de Planejamento, sabe o resultado que isso dá. Então, é uma receita indireta que não vai aumentar no bolso de ninguém. O que precisamos fazer é aumentar a apropriação do adicional fiscal em Sete Lagoas. Então, é um trabalho burocrático interno da Prefeitura. O outro ponto eu falei aqui, quando você tem um desequilíbrio orçamentário, você tem 2 caminhos: aumentar a receita, que eu pretendo aumentar através da nossa maior receita, que é ICMS, que é o VAF, e diminuição de despesa. Diminuição de despesa é custeio. Aí não passa só pelo enxugamento da máquina, do número de cargos de confiança. São diversas as ações de manutenção. Manter é muito mais barato que refazer, fazer de novo. Infelizmente, nós vamos ter que refazer muita coisa em Sete Lagoas. O próprio centro administrativo, que é uma busca em parceria pública-privada, sem investimento direto da Prefeitura. Também, se tivermos tempo aqui, eu detalho isso. Há uma economia da máquina, de deslocamento de pessoal. Nós temos hoje um número excessivo de funcionários, porque temos muito porteiro, muita cantineira, porque temos diversas sedes. Isso gasta gasolina para o trâmite de papel, porque não temos o sistema informatizado, por trâmite de pessoal. 30 segundos. Então, só aí já há uma economia substancial. O importante é ter o foco, principalmente na diminuição de despesa do nosso custeio. Agora com a palavra, candidato Caio Valaz. Inicialmente, é importante dizer que a lógica da administração pública no mundo inteiro é a escassez de recursos. Todos nós sabemos que as demandas sempre serão maiores, né, do que aquilo que nós temos disponível para investir. Mas é óbvio que o administrador deve usar as ferramentas, aquelas que só estão aí, vocês estão discutindo, aprendendo, básicas da administração: planejamento, execução, avaliação, controle. É assim que se administra, usando as ferramentas da administração pública. Ninguém vai fazer mágica. Basta conhecer quais são os processos de administração
implementar as ferramentas necessárias, que nós vamos chegar nessa equação do equilíbrio da receita com a despesa. Obviamente que as questões tributárias, nós vamos implementar aqui o PMAT, que é o Programa de Modernização Tributária, e também dos setores sociais. Isso é importantíssimo que a gente possa usar também dessa ferramenta tecnológica para que a gente possa equilibrar as nossas finanças e ter uma capacidade maior de investimento. É só usar as ferramentas que nós conhecemos e que são necessárias. O crescimento da demanda por serviço público passa por nós também pela descentralização administrativa. Nós vamos criar 4 administrações regionais, onde nós vamos prestar serviço diretamente à população, e aí dá para trabalhar com outra ferramenta que vocês sabem muito bem, diagnóstico. Quem trabalha com diagnóstico terão melhores resultados. Então nós vamos descentralizar e desconcentrar os serviços públicos. Bem, seguindo agora no mesmo tema, não há necessidade de sorteio para todos terem a mesma condição de ter resposta. Agora, a terceira pergunta, quem responderá é o candidato Caio Valassi e terá direito à réplica o candidato Múcio Reis. Candidatos, no setor privado, a forma gerencial mais adotada de se tomar decisões é através da discussão e aprovação dos membros da diretoria ou do corpo gerencial da empresa, e ainda através de assembleias gerais, no caso das empresas SA. O Estatuto das Cidades e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal destacam em seus artigos 44 e 48, respectivamente, a obrigatoriedade da participação popular no processo decisório, no que tange o processo orçamentário. Como o senhor pretende, se eleito, tratar da inclusão dos munícipes nesse processo decisório dos recursos financeiros da Prefeitura? Realmente, são mecanismos que estão sendo colocados na legislação, na 10.257, que é o Estatuto da Cidade, da participação obrigatória da sociedade, em 2 fases, do Executivo e no Legislativo também. Tem que ter audiência pública para discutir a questão orçamentária. Lamentavelmente, nós não temos essa cultura da participação. Muito pior do que isso. Nós não temos a cultura do debate político na cidade. Isso a gente vem buscando, nos meus 3 mandatos de vereador, nós chegamos a trabalhar com plebiscitos, consultas com a população. É importante que a gente crie, através das administrações regionais, essa proximidade para que a gente possa implantar o orçamento democrático planejado. Porque não pode ser só um orçamento participativo, onde você tira apenas uma pequena fatia do bolo para submeter à apreciação da sociedade. Nós precisamos de aprimorar mais ainda o debate sobre as questões do orçamento. A sociedade tem o direito de saber, por exemplo, quanto que se gasta com o pessoal. A sociedade tem o direito de saber se esse comprometimento da Folha não está atrapalhando investir em políticas públicas, tais como esporte, cultura, lazer, e criar projetos próprios da própria Prefeitura, que nós também somos muito engessados. A maioria dos projetos são todos colocados goela abaixo do município. Todos os programas, é o Saúde em Casa, todos os programas já vêm prontos do governo federal. Também, é claro, eles detêm a grande parcela de recursos nas mãos do governo federal. Então, nós precisamos de estabelecer um mecanismo de participação, na base, discutir com a base o orçamento público, e isso já é da minha própria ideologia. Todas as vezes, do meu partido, o PPS, é o Partido Democrático, eu sempre estimulei a participação democrática, e nós temos que colocar em debate, sim, essas questões. Não só por questões de pré-requisito legal, mas como um dever, uma política de mão e contramão, mão dupla. Quem vota tem o direito de participar. E mais do que isso, hoje nós vivemos também com o mecanismo de controle social, que são os conselhos municipais. Os conselhos também devem participar na formatação desse orçamento, porque a maioria desses conselhos são conselhos deliberativos, tais como o Conselho Municipal de Saúde, que delibera sobre a política de saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social, que delibera também sobre os investimentos nas áreas sociais, e assim sucessivamente. É importante que a gente faça uma administração democrática, transparente, porque já tem a lei da transparência também, e nós temos que dar a maior visibilidade para os gastos do governo. Esse é o nosso compromisso, e assim faremos no nosso governo.
Agora com a palavra, candidato Múcio Reis. Olha, o que o Caio disse aqui, ele está reforçando uma coisa simples. Não é o circo, apenas aquela mera formalidade ou politiqueira de se levar, de mobilizar algumas pessoas e se fazer uma fatia participativa muito pequena. Na verdade, tem que se levar adiante muito mais. E os recursos hoje existentes, que volta a insistir, a questão principalmente que hoje nós vivemos com a internet, com todos esses recursos, eles podem ser alcançados de forma eficiente, eficaz, com a participação de conhecimento pleno. Eu discutia, debatia com o pessoal da Guarda Municipal e eles me falaram sobre multa, que muitas vezes são contestadas. Eu falei, olha, se você pegar um equipamento hoje, tiver na mão um equipamento que você fotografa, que você coloca para as pessoas na rede, já cai, a fotografia ela já cai na rede, a mesma coisa, Sete Lagoas pode viver no geoprocessamento que foi feito lá atrás, foi citado lá atrás, em todos esses componentes, e o cidadão tendo acesso verdadeiro a todas as contas públicas, ele vai saber, 30 segundos. Vai saber o que está sendo feito e principalmente dizendo o que será feito. E esse acesso será dado aos diversos clubes, faculdades e onde se discute o poder público. Bem, gente, encerramos aqui agora o terceiro bloco. O quarto bloco se dará início dentro de 3 minutos, onde os candidatos poderão fazer 2 perguntas para os outros candidatos, sendo que um que já respondeu não poderá responder a segunda pergunta, assim sucessivamente. Então nós vamos ter agora um intervalo de 3 minutos para que os candidatos possam conversar com as suas assessorias. Passo a palavra para Gustavo, da Rádio Eldorado. Muito obrigado, Giovanni Castro, o vereador. Deixa eu primeiro agradecendo mais uma vez, e o comando volta para o mediador deste debate, o professor Giovanni Castro. Estamos de volta, portanto, senhores presentes, senhores ouvintes. Vamos então para o quarto bloco. O tema é livre. Os candidatos poderão fazer 2 perguntas a outros candidatos, sendo que quem respondeu a primeira não poderá responder a segunda pergunta sobre temas livres. As perguntas deverão ser de cunho universal, não sendo permitida pergunta de caráter pessoal e ou ofensiva à honra ou à imagem do outro candidato. Quem pergunta terá 1 minuto, quem responde terá 3 minutos. A réplica será de 2 minutos e a tréplica de 1 minuto. Vamos fazer o sorteio então de quem vai fazer a primeira pergunta. Candidato Caio Valassi. O candidato pode escolher a quem perguntar. Eu vou perguntar ao candidato Múcio Reis com relação ao futuro do SAI. O que o candidato propõe com relação ao futuro do SAI? Qual a solução, né, para recuperar a capacidade de investimento do SAI, ou mesmo, não sei qual que é a proposta que o candidato tem para o SAI, porque se falou muito aqui em saneamento, um desafio muito grande. Eu acho que esse debate tem que vir à baila para que toda a sociedade saiba, né, o que se pretende fazer com essa autarquia. Em que hoje eu não tenho certeza, mas está menos de R$10 por mês. Então, esse que não pode, então a ele será dado a condição de pagar pouco ou quase nada. Mas nós temos também grandes empresas que muitas vezes recebem um incentivo indevido, porque recebem ali o preço da água com um preço muito barato. E fica o cidadão do meio, 30 segundos. O cidadão ali sendo penalizado, como já foi exposto aqui pelo Emílio, com um mau serviço, a falta de condição, muitas vezes, de investimento. O SAI continua estruturado
com abertura para se fazer uma boa gestão, o que implicaria no caso de uma privatização. Façamos a boa privatização com o próprio SAI. Réplica, candidato Caio Valassi, 2 minutos. Na realidade, a nossa preocupação, eu quero aqui agradecer o candidato pela participação, a nossa preocupação se dá, efetivamente, porque é sabido por todos, toda a sociedade tem conhecimento disso, que hoje o SAI não tem capacidade de investimento. Tem essa questão política que foi abordada, com muita propriedade, da interveniência da Câmara na questão da tarifa, mas hoje nós temos um outro gargalo. A lei de responsabilidade fiscal, ela nos impede de passarmos de... Constantemente, então não tem o menor problema de perguntar. Você é candidato de quem? Olha, em primeiro lugar eu quero falar com meu nobre amigo, que você não está me colocando, substituindo... Não. Ok. Não, eu sou candidato, com certeza, do povo de Sete Lagoas. Todos nós somos. Todos nós temos aqui os partidos que nos apoiam, nos honram, as pessoas que estão dentro dele e tudo. Mas todos nós passamos a ser e caminhar numa visão única e exclusiva para a população de Sete Lagoas e com a população de Sete Lagoas. Então eu sou candidato da população de Sete Lagoas. E tenho certeza que você diz que se faz essa pergunta, tá certo? Tenho certeza que nós três aqui o somos. Mas a fuga do debate, já que você quer que estenda, ela é, no mínimo, desrespeitosa. Belos 2 minutos. Eu falei que eu me faço essa pergunta e faço mesmo. A gente não pode ser candidato de nós próprios, não podemos. Eu gostaria, sinceramente, que ela fosse respondida pelo candidato ausente que deveria estar aqui ao meu lado, à minha direita. A minha resposta, eu encontro ela todas as noites. Eu sou candidato, sim, de uma história política de Sete Lagoas. O meu ex-prefeito é um homem honrado. Eu sou candidato, sim, da maior aliança política dessas eleições. Eu sou candidato do meu partido, o PSB, sou candidato do partido do meu vice, do PT, de tudo que o PT representa, que é o governo federal, os ministros, a presidente Dilma. Mas eu sou candidato mais do que daquilo que eu defendo, das ideias que eu apresento. Eu sou candidato a um sentimento que eu sinto nas ruas de Sete Lagoas, sinceramente, do nosso povo, e que vocês fazem parte, do nosso povo que quer acreditar que Sete Lagoas precisa dar um passo à frente, precisa avançar, que Sete Lagoas precisa fazer diferente. É o meu slogan, porque eu acredito nele, que Sete Lagoas precisa voltar a fazer bem feito. Então eu sou candidato das pessoas que acreditam num conjunto de ideias, num conjunto de propostas, num conjunto de projetos, num conjunto de propósitos para Sete Lagoas. Eu sinto isso nas ruas, sou incentivado diariamente em cada caminhada que vou para defender isso, para ser o candidato que quer uma Sete Lagoas grande no pensamento, plural no pensamento, igual nas oportunidades para a nossa gente. É por isso que eu sou candidato e é por isso que eu me faço essa pergunta e uma resposta que eu tenho certeza que não seria como a minha, eu queria ouvir do candidato que não está aqui essa noite. Seguindo a ordem, candidato Múcio Reis, pergunta. Desculpa, tem a tréplica de 1 minuto. Muito bem. Então que nós façamos aqui de forma bem clara, apesar do tempo, todos nós temos a nossa proposta de governo, todos nós, para que nós fôssemos candidatos, essa proposta teria que estar registrada no TRE, então qualquer um pode ter acesso, todos têm site, todos têm e-mail, Face, e estão à disposição para responder qualquer coisa. Mas é preferível, muitas vezes, perder de cabeça erguida de ganhar de cabeça baixa. Agora sim, dando sequência, o candidato Múcio Reis faz a pergunta a um dos seus
adversários. Bom, eu vou perguntar ao Caio a questão de que houve uma licitação, sem ser provocativo, deixo claro aqui, do transporte coletivo de Sete Lagoas. E me parece que foi a empresa que ganhou foi a Turi, mas ela ganhou o sistema. Então foi licitado o sistema. Eu gostaria de ver, só pela questão que eu coloquei antes da questão do trânsito, quando eu falei da questão da BRT. Na realidade, o candidato me dá uma oportunidade muito grande de falar sobre a questão do trânsito da cidade. Eu só acredito que nós vamos melhorar, de fato, o trânsito da cidade quando a gente tiver um transporte coletivo eficiente, eficaz. O usuário do transporte coletivo, ele tem que ter a certeza, a garantia de que ele vai pegar o ônibus às 8 horas, que esse ônibus vai estar no centro da cidade às 8h15 e que 8h30 ele estaria no seu trabalho. Essa garantia é que nós estamos buscando. Na verdade, em 1990, quando eu era vereador, eu fiz uma emenda à lei orgânica, em 1990, obrigando a abrir uma concorrência pública para o transporte coletivo. Foi aberta a concorrência, mas em sistema de linhas. O sistema de transporte, você abre o sistema de transporte e aí agora não faz mais pelo sistema de linhas, é fixa. Você pode, ao criar o sistema, com uma ordem de serviço, você pode estabelecer que novos itinerários sejam criados, dependendo daquele negócio que move todo o transporte, que é a origem e destino do passageiro. Muitas vezes você tem fluxo de pessoas saindo de uma região para outra região da cidade, aí você pode, através de uma ordem de serviço, criar esse fluxo e garantir o transporte ao usuário. Hoje nós temos metodologias importantes para fazer o controle disso, através dos painéis, do controle do itinerário e do quadro de horários. E nós pretendemos implantar na nossa administração toda a tecnologia possível para que a gente possa fiscalizar melhor e garantir o usuário do transporte coletivo. Aliado a isso, tem também o terminal urbano, que por questões da Caixa Econômica, a Caixa Econômica tem problemas com acompanhamento de projetos do poder público. Ao inaugurar o terminal urbano, nós iremos tirar todo o transporte público do centro da cidade, para que ele possa ser todo movimentado naquela área ali da Central do Brasil, ali perto do Museu Ferroviário. Isso é muito importante, você criar um sistema, e não é só para o transporte convencional, esse sistema também se estende aos alternativos. Isso 30 segundos. Vai melhorar sobremaneira para acabar com essa guerra que hoje está instalada em Sete Lagoas do transporte público municipal. Turi versus alternativo. Réplica. Bom, 2 minutos. Pois não? 2 minutos? 2 minutos. Quando eu fiz a ressalva que não era nada maldoso, é pelo seguinte: quem fez a licitação e quem ganhou foi você ainda estava na secretaria? Não. Então foi um projeto concebido pela secretaria e que a Turi é que foi aquela que ganhou, está sob júdice. Não sei se resolveu, mas estava sob júdice. E eu quero deixar claro aqui que é uma proposta de melhoria. Não é aquela que eu entendo, eu acho que deve ser mais avançada. Mas a questão da mudança já é uma proposta de um bom caminho. E ressaltar, Caio, que eu já ouvi algumas vezes, que a Turi seria um grande financiador de campanha. Nenhum dos três aqui, principalmente ele, tem qualquer ligação com recursos da Turi. Então, isso é preciso de que fique dissipado, porque na campanha política muito se fala sobre a questão da honestidade, da idoneidade, e muitas vezes se macula aquele que não deve da forma que não deve. Então, eu estou fazendo aqui
não a minha 30 defesa, segundos, candidato. não a minha defesa, mas a defesa dos três. Que quando foi o Emílio que fez a primeira licitação, e também não tem nenhuma mácula que pese sobre ele ou o pai dele a respeito disso. É administrar com seriedade, com sinceridade e principalmente com idoneidade. Parabéns. Réplica, candidato Caio Valassi. 1 minuto. Na verdade, o processo do transporte público, ele tem que ser prioridade, inclusive pelaquela lei que eu disse que da mobilidade, o transporte público é essencial. É um transporte importante, ele deve ser tratado como uma política prioritária, porque nós temos hoje um estrangulamento no centro da cidade muito grande, na nossa cidade não foi planejada, a nossa cidade tem um perfil muito bonito de suas ruas, parece uma formação muito interiorana, isso eu acho bonito, mas do ponto de vista da mobilidade urbana, extremamente complicado. E a gente precisa dar ênfase ao transporte público, mostrar para o cidadão que ele tem essa capacidade realmente de usar um transporte público de qualidade e com tarifas a preços justos, sobretudo de tarifas a preço justo. E só para lembrar o candidato Múcio Reis, agradecer pela defesa, a qualquer contribuição dessa empresa para qualquer candidato é fonte vedada pela lei eleitoral. Então, portanto, é importante que se diga isso. Eu agradeço. Bem, dando sequência à ordem de sorteio e obedecendo os preceitos democráticos, dando oportunidade a todos a perguntarem aos seus demais adversários, agora o candidato Caio Valassi pergunta ao candidato Emílio Vasconcelos. Eu não poderia, gente, eu vou sair um pouco do tema, porque a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Eu queria saber do candidato Emílio, como é que ele está vendo essas questões das pesquisas, porque na primeira pesquisa feita pelo candidato ausente, eu aparecia lá, ele aparecia com 25% das intenções de voto espontânea, e eu aparecia com 9 ou 10, não sei. Agora ele fez uma nova pesquisa aí, foi publicada uma nova pesquisa, que a gente aparece com 4,7. Para que isso tivesse acontecido, eu caí tanto assim da própria pesquisa que ele realizou, eu teria que bater na minha mãe em praça pública. E eu confesso que eu não fiz isso, gente. Eu não fiz isso. Eu amo minha mãe, tenho o maior carinho com ela. Então eu queria saber o que o candidato Emílio pensa sobre isso. Candidato Emílio Vasconcelos, 3 minutos. Gente, eu sempre acreditei em pesquisa, eu passo minha vida me pautando por pesquisa, porque é uma fonte de informação. Pesquisa eleitoral, nesse momento, ela tem que ser tratada assim, como fonte de informação. Nós fizemos nossas pesquisas, principalmente as que mais nos interessam, que são as pesquisas qualitativas. E posso dizer para vocês que eu acredito em pesquisa, me recuso a acreditar que um jornal da seriedade do porte como o Tempo tenha atingido esse grau de manipulação, porque não tem outra palavra que eu possa usar a respeito das duas pesquisas que foram publicadas. Elas foram registradas na Justiça, elas são legais, mas vocês podem acessar o site do TRE e eu vou dar alguns dados curiosos. Essa pesquisa que foi publicada ontem, por exemplo, 2,9% dos entrevistados foram no bairro Santa Marcelina. Para quem não conhece o bairro Santa Marcelina, são 2 quarteirões, um único quarteirão é uma única residência. Enquanto o centro da cidade foram ouvidos 3% dos entrevistados nessa entrevista. Praticamente o mesmo número da Santa Marcelina, com seus 2 quarteirões, uma única casa num deles quarteirões. Então, aí você vê que você conduz essa pesquisa para onde você quer, a partir do momento em que você escolhe os entrevistados. Posso dizer, não posso dar os números, porque não os registramos, os nossos números são muito diferentes do que foi publicado ontem. Eles não nos colocam em primeiro lugar, eu não estou aqui para mentir, mas eles nos colocam numa situação de progressão de crescimento e queda de um outro candidato que nos leva a acreditar que vamos estar na frente até o final do mês. Mais do que isso. Obrigado.
É isso que eu acredito, porque é isso que eu sinto nas ruas, é dessa maneira que a nossa gente nos recebe em cada bairro que eu vou diariamente. Amanhã estão convidados, vou fazer uma caminhada do Dom Silvério pela Monsenhor Messias, a primeira no centro até o mercado municipal. Tenho andado todo dia em bairros diferentes e categorias diferentes, e a receptividade me mostra que os números da pesquisa de ontem não são de forma alguma condizentes com a realidade eleitoral de Sete Lagoas neste momento. Réplica, Caio Valassi, 2 minutos. Na realidade, nós todos sabemos que pesquisa é o registro momentâneo de uma situação política. Eu me recordo que a Erundina chegou ao governo de São Paulo, sequer era pontuada na pesquisa. Eu me recordo também, em 2004, que o candidato Mário Márcio, o atual prefeito em 2004, eles apontaram lá, isso já dessa vez já foi o estado de Minas, apontou ele com 5%, ele quase ganhou a eleição de Ronaldo Canabrava. O que eu vejo é o seguinte, cada um de nós que estamos nessa disputa, uma disputa séria, uma disputa leal, de aprendizado que a gente buscou ao longo desses anos, serve como um instrumento de gestão, um instrumento para a gente poder realmente fazer uma gestão absolutamente profissional do ponto de vista técnico e também implementar a política da cidade, porque é humanamente impossível fazer uma gestão meramente técnica. E a gente consegue hoje assimilar a questão técnica com compreensão política. O que nos deu isso? A vivência, o tempo, os cabelos brancos que vão chegando ao longo do tempo. É isso que vai moldando 30 segundos, é isso que vai moldando os candidatos. É aí, a partir daí, que ele passa a ser uma pessoa reconhecida por grupo de pensadores e grupo também do conjunto partidário. Candidato Emílio Vasconcelos, réplica, 2 minutos. Eu disse que eu me faço essa pergunta e faço mesmo, e me faço também quais interesses representam uma candidatura que não está aqui. Eu sei as minhas respostas. Eu sei que do nosso grupo, e os convido para prestarem atenção, vejam quem anda ao meu lado, veja quais interesses andam do outro lado. Do meu lado eu tenho certeza que não tem aquele grupo de pessoas tradicional, que vive rodeando aqui, sim, na questão financeira da campanha, e não temos o número de placas, e o número de carros de som, e o número de bandeiras do nosso adversário. Mas temos dignidade, temos pessoas interessadas em fazer a nova Sete Lagoas, fazer diferente, fazer bem feito, porque é o que Sete Lagoas precisa, e o meu nome representa essa vontade e essa convicção de fazer. Obrigado. Caio Valassi, réplica, 1 minuto. Na verdade, o que o candidato está falando, o candidato Emílio, ele está preocupado com a volta dos dinossauros. É o Jurassic Park, o que está se instalando na cidade. Todos nós nos preocupamos, sim. Afinal, nós estamos dentro de uma democracia. E a democracia pressupõe responsabilidade. E a democracia foi uma luta difícil de conquistar, porque eu estava nas ruas lutando pelas liberdades democráticas ainda muito jovem. Nós temos que valorizar o voto, valorizar a democracia como instrumento de construção da sociedade. E quando a gente vê que essa democracia está ameaçada por um conjunto de interesses, outros interesses inconfessáveis, realmente é objeto de preocupação de todos nós. Eu acho que não só dos candidatos, eu digo muito que o nosso papel é nos apresentarmos para a sociedade. O papel do eleitor é um papel... Tempo encerrado, candidato. É um papel investigativo, compete a ele saber se as pessoas estão devidamente preparadas para governar, candidato, e se o passado dela... Gente, nós vamos passar agora para a última pergunta desse bloco e posteriormente nós vamos para as considerações finais. Candidato Múcio Reis pergunta a candidato Emílio Vasconcelos. Emílio, você que está ao lado do nobre ausente, acredito que não é presente, não é isso? Bom, eu gostaria do Emílio a dar continuidade a essa sua fala, tá certo? Da indignação, a fala do Caio, a minha fala, dessa indignação, desse momento, servindo como alerta, e não como acusação, que não se cabe a acusação
a ninguém, mas de alertas para que a população vote naquele que ele desejar, mas com as informações necessárias. Obrigado, Márcio. Eu quero dizer para vocês, quem acompanhou 2008, nós tivemos 14 debates. Eu fui o único candidato que participou dos 14. Tivemos um outro que foi o Dr. João Batista, que, se não me engano, participou de 13, mas também não foi nos 14. Hoje até um grande companheiro faz parte do nosso grupo de apoio. O Dr. João Batista foi candidato naquela época. Eu disse aqui no começo que eu estou feliz de estar aqui, estou mesmo. Porque acho que isso é importante. Eu não vim cá fazer crítica, principalmente a outra pessoa que está ausente, mas que foi candidato em 2008, ganhou as eleições e que foi o que menos participou do debate naquela época. O debate é o momento da exposição. Vocês estão participando. Aqui não há ensaio, aqui não há corte, aqui não há edição. Aqui cada um tem que falar e responder mesmo. O ausente fala que iria apanhar de todo mundo. Não é o caso. Até porque nós estamos aqui para debater Sete Lagoas, as responsabilidades do passado e do presente, mas principalmente as propostas e como colocá-las em prática no futuro. Mas em 2008, quem venceu as eleições, com toda a sua boa intenção, com toda a sua seriedade, com toda a sua honestidade, que eu acredito, não prestou um bom trabalho, a nossa população não o avalia bem. E aí é a essência da participação do debate, porque aqui se assume compromisso. Aqui nós estamos sendo filmados, nós estamos sendo testemunhados por vocês. A população está nos ouvindo através da Rádio Eldorado. Aqui o que nós falamos vira compromisso. Então quem não vem no debate, não debate e não assume compromissos. E amanhã não pode ser cobrado pela população. E amanhã pode simplesmente dizer, eu não falei isso. Eu não me comprometi com aquilo. Você não ouviu de mim. Porque uma coisa é no programa de televisão, ensaia no estúdio, corta, pelo teleprompter. Eu nunca li, pode prestar atenção. Mas outros leem, está escrito, um belo de um assessor, muito bem pago, muito remunerado, criou aquele texto, ele lê, fala. Primeiro ele aprova se vai falar ou não. Aqui ele não sabe, não combinou com o adversário. O que vai ser dito, o que vai ser perguntado. Então a importância da presença no debate é para impedir que amanhã, no final de 4 anos, nossa população não esteja novamente insatisfeita e aí não vai poder comprar. Porque, mais uma vez, e eu espero e acredito que dessa vez o resultado vai ser diferente, a nossa população não vai repetir o mesmo erro de votar em quem não debateu, não se comprometeu. Candidato Múcio Reis, réplica 2 minutos. Olha, eu gostaria aqui agora de, não completando o que foi falado, mas respeitando o que foi falado. Nós temos que ter ciência e consciência que conversava agora há pouco com o professor Giovanni sobre a questão da falta de estímulo dos estudantes participarem da política, da vida pública e de quem é essa culpa. Não são de todos os políticos, são de alguns políticos. Quando o Caio se refere que entrou na vida pública bem cedo, assim como o Emílio vem de tradição, quando eu fui fazer, antigamente chamava 2º grau, ainda no Colégio Estadual Central, eu me deparei com uma democracia efervescente. Eu fiz parte de movimentos estudantis que lutaram contra a democracia, mas porque havia um debate permanente e você era contra a ditadura, a favor da democracia. Então, onde você, nesse ambiente efervescente, nessa discussão, desta forma boa de se fazer política, então a política era algo nobre, importante para a pessoa, para a família, para o Brasil. Então, eu espero que isso volte e que jamais nenhum de nós 3 aqui permitamos que a desesperança
se assente sobre Sete Lagoas. Candidato Emílio Vasconcelos, 1 minuto de tréplica. Eu complementando, eu só posso parabenizar o Caio, o Múcio, pela disposição do debate, pela participação do debate, pela exposição que eles colocam no debate e na campanha também. Vocês não sabem, eu reconheço, a imagem do político hoje é muito ruim, o povo tem razão de ter essa imagem geral do político, mas nós temos os nossos dissabores, minha família está aqui, meus filhos, minha esposa, da exposição pública. Podem acreditar de mim a parte, e acredito que dos dois que estão debatendo conosco, que estão se comprometendo também. É um fardo, sim, estarmos nos expondo, estarmos defendendo o que pensamos, estarmos nos comprometendo. Mas o fazemos, eu tenho certeza que é a posição dos dois, porque representamos. A pergunta que eu fiz, quais interesses a candidatura representa? Eu sei da minha, representa o querer uma Sete Lagoas melhor. Podem ter Tempo certeza encerrado, disso, candidato. podem acreditar nisso. Senhores presentes, ouvintes da Rádio Dourado, agora nós vamos direto para o 5º bloco, que vai ser o sorteio aqui, para as considerações finais dos nossos candidatos, que terão 3 minutos. Pelo sorteio, o primeiro a fazer suas considerações finais tem 3 minutos, candidato Emílio Vasconcelos. Gente, mais uma vez obrigado pela participação, muito foi dito, ao mesmo tempo muito pouco foi dito. O tema Sete Lagoas nos permite falar pela noite inteira, pela semana inteira. Algumas perguntas foram feitas aos outros que eu gostaria de responder, a questão do SAI. Muitas das respostas seriam até coincidentes, eu talvez acrescentasse um pouco. A questão do SAI, por exemplo, tem que deixar de ser autarquia, porque como autarquia, as receitas do SAI são receitas correntes da prefeitura, e inclusive sobre a conta de luz, de água que nós pagamos, parte vai para a Câmara Municipal, porque essa receita corrente da prefeitura é uma distorção que tem que ser corrigida. Perguntou-se aqui sobre transporte, mobilidade urbana. Eu tenho um projeto que enxergo como extremamente necessário, que é o que eu chamo do Boulevard de Contorno da região da Boa Vista, que é o nosso futuro centro, é para onde a cidade caminha, que é a ligação da Norte-Sul-Sul com o Norte-Sul-Norte, passando pela Cide Abadia, vai para Pabuçu, sobe a antiga Mantena, hoje Guimarães Rosa, desvia grande parte do trânsito do centro, como tem canteiro largo, é uma linha de transmissão, permite um boulevard de convivência humana ali, quase com um parque linear. Enfim, muito ainda tem que ser debatido. Nós temos o nosso programa de televisão, nós temos os nossos programas de rádio, vamos apresentar no dia a dia. Quero ressaltar aquilo que coloquei no principal. Às vezes podem ter pensado, mas ele não falou mais, aprofundou mais em questões específicas. Mas as perguntas que eu fiz foi exatamente para mostrar essa que é a diferença principal. Sete Lagoas tem que passar, em primeiro lugar, por uma mudança de mentalidade. Nós temos que enxergar a cidade que nós temos. Cidade grande, industrializada, diversificada, de boa arrecadação, mas que hoje isso vai pelo ralo do inchaço, da ineficiência, da falta de planejamento, de não sabermos o que queremos, onde queremos chegar, qual a vocação da cidade. Então, o primeiro ponto, o primordial, o essencial, que eu acho que represento e peço a vocês que estão aqui nos assistindo, peço aos que estão nos ouvindo através da Rádio Eldorado. Acreditem, venham com a gente, vamos fazer a diferença. Sete Lagoas está precisando fazer a diferença. Vamos fazer sim, vamos mudar a mentalidade, e mais do que mudar a mentalidade, vamos colocá-la em prática. Acreditem, me deixem liderar esse projeto, me deem essa chance, porque acredito que estou preparado para liderar nossa gente, não no sentido da vaidade, mas liderar no sentido de conduzir nossa cidade a um destino que é do tamanho dela e de que nossa gente tem capacidade de executar junto com o poder público. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que nos ouviram, obrigado a todos que estão conosco no dia a dia nas ruas. Muito obrigado, gente. Agora, para suas considerações finais, através de sorteio, candidato Múcio Reis. Bom, eu gostaria de agradecer uma renovação. Como eu disse lá atrás, quando eu comecei a minha carreira política, ou despertar político,
foi através do movimento estudantil. E agradecer a todos que estão nos ouvindo, a todos que irão nos assistir, e que principalmente se faça presente a preocupação não do candidato, da pessoa, mas sobre aquele que realmente tem a proposta, o propósito e a idoneidade e a vontade de fazer acontecer por Sete Lagoas, que Sete Lagoas somos todos nós e todos nós merecemos um amanhã melhor do que hoje. Que Deus nos ajude. E por fim, para suas considerações finais, candidato Caio Valassi. Quem lutou pelas liberdades democráticas tem um apreço muito grande pelo debate. Ele é importante, ele é imprescindível, sobretudo em Sete Lagoas. Vocês que aqui estão são realmente merecedores de aplauso. Eu queria pedir que nós três candidatos, bater palma para quem veio para o debate. Isso é cidadania. Não se constrói cidadania sem participação. Então, na verdade, quem faz o processo político é a sociedade. Os partidos políticos, institucionalmente, têm o seu papel relevante de construir quadros políticos que possam fazer a gestão pública, que possam cuidar das coisas públicas. Mas nós, em particular, temos que reconhecer que o amadurecimento da democracia ele é importante e, para isso, nós precisamos de estimular a participação. A nossa participação nesse debate, vocês vão me desculpar um pouco do cansaço. Vocês viram que eu cheguei aqui muito cansado, porque tem dia que te anda até 3 bairros, tem dia que te anda cedo de tarde e um pedaço da noite, depois tem que gravar programa. É uma agenda muito intensa. Então, às vezes, o candidato chega cansado, as pessoas acham que ele está desestimulado. Não, é o cansaço mesmo. O cansaço bate, principalmente numa campanha paupérrima como a nossa. Campanha com muitas dificuldades de levar a campanha. É por isso que eu queria pedir aqui que vocês pudessem difundir esse debate, pudessem discutir com os vizinhos de vocês, pudessem discutir aqui na escola. Agradecer, professor Giovanni, a sua competência, as perguntas do professor Hudson, né, o Gustavo, a competência, que debate gostoso, que maravilha, né, muito bem, o tema muito bom, pertinente as perguntas, o debate. Então, o Promove, eu queria que estendesse ao seu proprietário, Rui Diniz, né, na pessoa de vocês que construíram esse debate aqui, o nosso abraço e o nosso agradecimento pela contribuição que ele está dando ao processo democrático de Sete Lagoas. Eu entendo, sobretudo a rádio, Gustavo, que por ser uma permissão, ela tem também que devolver para a sociedade. Está aqui o nosso diretor, né, o Portilho, que é meu amigo pessoal, de toda a família. 30 segundos. Estenda o nosso agradecimento, Portilho, viu, a todos. E dizer que é muito importante, e pedir a vocês ao final que façam 23. Né? Tem aquele negócio, faz um 21, meu número é 23, pedir a vocês que façam 23 nessas eleições. Muito obrigado a todos e uma boa noite. As faculdades Promove e a Rádio Eldorado vêm agradecer a todos os ouvintes, aos senhores presentes, aos candidatos por essa oportunidade, né, de promovermos esse debate, que nós buscamos e acreditamos que conseguimos conscientizar, melhorar um pouco, né, o conhecimento que cada um tem para poder votar com uma consciência melhor. Uma boa noite a todos. Eu passo a palavra para Gustavo, da Rádio Eldorado. Muito obrigado, Giovanni Castro, professor aqui das Faculdades Promove. E a gente aproveita a oportunidade ainda dentro dessa transmissão, desse